até eu não vou descansar até que o Senhor venha diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Aleluias. Até que o Senhor venha. Aleluias. Aleluias. Até que o Senhor venha. Clame, adore, se derrame na presença do Senhor nessa noite. Diante do teu altar, diante Se derrame na presença do Senhor nessa noite, porque Ele é bom e Ele já se faz presente. Aleluias. Pai, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pela sua doce presença nesse lugar. Agradecemos, Senhor Jesus, porque por mais um dia, Pai, o Senhor nos traz em segurança, Pai, até a sua casa, na companhia de nossos irmãos, Senhor, a qual o Senhor separou a cada um, Pai, para que nós viéssemos a nos alegrar em sua presença, Pai, a te cultuar, Senhor Jesus, a entregar um culto, Pai, racional e consciente, com alegria em nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós já temos fé e plena convicção que a sua palavra hoje, Pai, vai gerar grandes frutos neste lugar. Eu entrego a direção deste culto a Ti, Senhor Jesus, e eu te peço que em Seu nome, se for da Tua vontade, que o Senhor envie anjos intercessores neste lugar, Pai, que eles estejam acampados, Senhor, nos quatro cantos dessa igreja, guerreando, Pai, abrindo os céus, enfraquecendo, retrocedendo principados e potestades malignos que tentam ocupar o lugar de adoração que é só Seu, Senhor Jesus. Quebrando os corações, Pai, desagrava os ouvidos, tira a cegueira dos olhos. Eu entrego o meu coração, Pai, cativo a Ti, e o coração da Tua igreja. Eu entrego nossas mentes, que não haja distração, Pai. Tira o cansaço, os problemas do dia. Traz paz ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, Senhor Jesus. Usa-me, Pai, de acordo com a Tua vontade. Que não sejam minhas palavras, mas que sejam as Suas. Que não seja a minha vontade, mas que seja a Sua. Fala poderosamente com a Sua igreja. O Senhor Jesus, nós necessitamos, Pai, do renovo da Sua palavra todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Paz, Senhor Jesus, gente, boa noite. Vocês estão bem? É um prazer, é uma alegria, é um privilégio estar aqui trazendo a palavra de Deus, poder ser um instrumento nas mãos dele. É uma alegria estar com cada um de vocês aqui, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Para estar na casa dele, em comunhão com ele e com nossos irmãos.
Quero já agradecer de antemão meu pastor Silvio, pastora Damares, pastor Michel, pastora Evelyn, pela oportunidade, pela confiança de permitir, de vir aqui trazer a palavra, dizer que eu sou extremamente grato pela vida deles. E quero convidar vocês para estar abrindo o coração de vocês, permitindo que o Espírito Santo conduza vocês durante essa palavra. Quero estar convidando vocês para tirar do pensamento, tirar dos olhos os problemas, o cansaço, voltar os olhos e o coração para o alto e se permitir ser renovado pela palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra com vocês relacionada à promessa, mas eu quero que... Quantos aqui entendem o que é gerar? Gerar, né? Gerar é o processo, né? Se você planta uma semente, ela vai, né? Num solo fértil, ela vai gerar uma árvore, uma árvore frutífera, uma planta. Entre um homem e uma mulher, né? Casados, em nome de Jesus. Se eles têm ali, né? Eles consumam o ato, né? E a mulher é fecundada, fertilizada, ela gera, não gera? E quem aqui tem uma promessa? Entende que tem uma promessa de Deus? Promessas, muitas promessas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque as promessas, elas são geradas. E por muitas vezes a gente não entende aonde elas são geradas, né? A gente entende que o Senhor tem promessas para nossas vidas, não tem? Vocês já pararam para pensar onde que essas promessas são geradas? Qual a forma que o Senhor usa para gerar essas promessas? Dentro dessa introdução, eu quero convidar vocês a pegarem as suas Bíblias, ainda de pé, e abrir as suas Bíblias lá em João, capítulo 7, versículo 38. E é um capítulo bem breve, vai ser um capítulo base bem breve. Mas eu espero poder trazer uma revelação dos céus para a vida de vocês dentro desse versículo e dentro de alguns outros que eu vou trazer aqui durante a ministração. Para aqueles que não... Quem achou diz amém? Glória a Deus. Todo mundo me conhece, né, gente? Não preciso me apresentar. Amém? Sou o supervisor Cleiton, casado para sempre com a supervisora Juliane e faço parte da comunidade há 10 anos, né? Estamos aqui à frente da Rede Naftali. Amo vocês. Eu e minha esposa estamos também à frente do Ministério de Intercessão e do Ministério Seja Livre aqui de Sapopemba. Então, para quem não me conhecia ou nos conhecia, né? Estamos aqui para o que vocês precisarem nessa área, no que vocês precisarem de nós, estamos aqui. Somos quietinhos, né? Estamos sempre no nosso cantinho quietinho, mas estamos aqui para o que for necessário. E vamos lá, João 7, versículo 38 vai dizer o seguinte: pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em... Amém? Um versículo breve, né? Aí todo mundo deve estar pensando assim, e da onde saiu o gerar nesse versículo, né? Por que esse versículo, exatamente? O tema da minha ministração é gerando as promessas no poder transformador do amor, perdão e servidão. Esse é o tema que eu dei para essa ministração. O livro de João, como eu falei, ele vai dizer aqui para a gente que o quê? Que as Escrituras declaram que rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em
mim. Em mim quem? Jesus. Amém? No original, no grego, a palavra interior, certo? Ela vem da palavra grega, koila. Agora é a hora vocês vão entender agora que eu sou um pregador assim que gosta de explicar as coisas. E eu já vou colocar vocês. Podem se assentar, fiquem à vontade. E eu vou dar essa introdução breve, certo? A palavra interior, nesse versículo, vem do grego koila, que significa útero. Quem aqui sabia que o interior, na tradução, na versão original bíblica, da forma que ela foi escrita, se você pegar para ver o grego, a palavra interior desse versículo está se referindo a útero. E o útero foi feito para o quê? Para gerar. Então, dentro dessa introdução, eu quero trazer algo para vocês, para que todos entendam. Todos nós, sejamos homens ou mulheres que estamos em Cristo, somos um útero de Deus. E todo útero foi feito para gerar o quê? Amém? Curva sua cabeça. Pai, eu quero entregar, Senhor Jesus, esse momento da palavra a Ti. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Quebra toda barreira, tudo aquilo que tenta, Senhor Jesus, impedir que os seus filhos entendam a Sua palavra. Pois a Sua palavra, Pai, nos pede que o nosso culto seja racional, que ele venha através do entendimento, que ele possa gerar transformação em nossas vidas. Então, abra o entendimento da Tua igreja. Que essa palavra venha a ser como uma semente plantada no útero de cada um dos Teus filhos, Pai. E que ela venha gerar, Pai, frutos poderosos na vida pessoal e ministerial de cada um dos Teus filhos que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bora para a palavra? Então, como eu estava falando, se todos nós somos um útero, se todos nós somos uma terra fértil, se todos nós somos um lugar que foi feito para gerar algo, eu quero trazer um primeiro ponto, né? Uma terra fértil, certo? Tudo que você colocar naquele lugar vai gerar, não vai? Se for uma boa terra, vai gerar, não vai? Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, o lógico seria que tudo que fosse gerado em nós fosse algo bom. Não é isso? Se tudo que fosse gerado em nós fosse algo bom, então as promessas se cumpririam com facilidade. Não é verdade? E por que não se cumprem? Se eu e você somos o ventre de Jesus, se eu e você somos terra fértil de Deus, por que essas promessas não se cumprem? Vamos lá? No livro de Gênesis, no versículo de 1 a 3, ele vai falar sobre a criação, certo? E ali Deus está criando tudo, Ele cria, cria o céu, cria as luzes, mas ainda não tem o ser humano, não tem vida. E fala que o Espírito de Deus pairava sobre tudo aquilo. E também na versão original a palavra pairava, lá no grego, a palavra pairava, ela é o mesmo que, vamos lá? Fertilizar. O pairar nessa passagem está dizendo que é o mesmo que fertilizar. Então o Espírito de Deus pairava e fertilizava tudo. E aí mais para frente em Gênesis vai falar que Deus, do pó da terra, Ele cria eu e você, e sopra o seu que faz o que? Ele fertiliza um solo, um ventre, um útero, que somos eu e você. Mas aqui em Gênesis, o pecado já tinha entrado na criação?
Não, né? Então todo fruto que era gerado ali era... E aí vem a queda. O pecado vem. Lá no Éden o pecado entra. E aquele útero, que era um útero puro, bom, um útero limpo, pronto para gerar todas as promessas. Porque Deus na criação, Ele tem todas as promessas para o homem. Ele promete prosperidade. Ele promete que o homem vai dominar sobre tudo. E estava tudo se cumprindo com Adão e com Eva, não estava? Até a serpente entrar e zoar o barraco. Diante disso, vamos para a ministração agora? Para entender por que as promessas hoje em dia não geram com tanta facilidade na gente? Todos já entenderam que aquele útero, aquele solo que era bom e fértil, o pecado entrou? E se o pecado entrou, ele faz o quê? Ele contamina a minha vida e a sua vida. Jesus, ele veio para limpar o útero. Tirar de mim e de você os nossos pecados. Mas existem algumas etapas que a gente precisa cumprir. E como eu falei, o tema da ministração é gerando as promessas em amor, perdão e servidão. 3 pontos. Todos aqui entendem o que é o amor em Deus? Porque o amor em Deus, ele é manifestado em atos de serviço. Eu sei, né, que todo mundo fala muito de amor, esse amor de ursinhos carinhosos, que, né, Jesus te ama, te ama, te ama. Mas o amor de Jesus ele passou toda a caminhada dele fazendo o quê? Servindo, não foi? Curando enfermo, libertando cativo, pregando a palavra, ganhando vidas, fazendo o reino crescer, servindo. Isso é amor em Deus. Aleluias. Vamos começar? Coloca para mim Salmos 109, versículo 17. Gente, eu estou num desafio porque eu nunca tinha feito ministração pelo celular, para ler os tópicos pelo celular, eu sempre faço na folhinha. E eu falei, eu dei o desafio, eu vou começar a modernizar, eu tenho que, né, aí eu sou quadradão. 17 e 18. Salmo 109, 17. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. 18. Ele vestia a maldição feito roupa, entre ela como água no seu corpo e nos seus ossos como óleo. Primeiro tópico, limpando o solo. Se a terra contaminou, se o útero não está mais limpo, o que a gente precisa fazer? Limpar, né? Primeiro tópico, limpando o solo. Salmos vai dizer que o quê? Aquele que não tem boca para abençoar, ele vai falar o quê? E se ele falar maldição, que venha sobre ele o quê? A bênção corre dele, a bênção se afasta dele. Promessas são bênçãos. Vamos começar a limpar? O que tem saído da nossa boca? Da minha e da sua. Por muitas vezes a gente está com a promessa aqui, ó, na frente, na palma da mão. Mas por uma situação boba ou outra, a gente murmura, perde a fé, esmurece. O Senhor não suporta a murmuração.
deixa eu falar para vocês. Coloca para mim Hebreus 11:1, rapidinho. Só para vocês entenderem algo poderoso dentro da palavra de Deus. Todos entendem qual que é o fundamento da promessa? Eu vou mostrar para vocês. O fundamento da promessa é isso daqui, ó. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não. Porque toda promessa vem através da. Se você não tem fé, não tem promessa, certo? Murmurar é falta de fé. Murmurar é não confiar no Senhor. Murmurar é olhar para a situação e para a dificuldade, ao invés de olhar para aquele que é o dono, o autor da promessa. E meu irmão, calma, não se desespera. Abraão recebeu uma promessa, não recebeu uma promessa de ser o pai de multidões. Aí a gente fala assim, Abraão recebeu a promessa, recebeu. Isaac, né? Quem é que conhece a história de Abraão? Abraão foi bênção o tempo todo? Só para acalmar você que de repente, né? A gente dá uma murmurada. Eu me coloco nesse papel de dar uma murmurada de vez em quando. Por isso que Cristo é maravilhoso. Jesus é maravilhoso por causa disso. Porque para Jesus não interessa os nossos erros. Desde que nosso coração esteja pronto para se arrepender, mudar os caminhos e fazer da forma certa. Abraão tinha uma promessa maravilhosa. Era sair da terra dele, abandonar a parentela e ele ia ser pai de multidões. Abraão sai da terra dele, glória a Deus, abandona o pai e a família, e faz o quê? Leva o sobrinho. A gente é assim, né? Eu estou passando por um processo agora, né, filha? Na área profissional, onde eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu toco o barco naquilo que é meu, ou eu vou continuar dividindo o tempo. E eu estou igual a Abraão, eu estou ali querendo tocar o barco com aquilo que é meu e trazendo lá junto comigo. Por isso que eu me coloco. A palavra fala comigo primeiro. Eu não abandonei ainda onde eu estou e não vou, sabe? Quero começar uma coisa. Por quê? Tem filhos, esposa, tem contas. São 4 filhos, mais a esposa. Só eu trabalho em casa. Aí fala assim, meu Deus, se eu vai que não dá certo. E o Senhor está falando, a promessa é minha, já deu certo. Mas é a gente, né? Abraão carregando Ló. Mas beleza, Abraão largou Ló. Vai Ló, para lá. Sai fora. Já entendi qual é que é, chega, né? Deixa eu viver minha promessa. Aí vem Sara. A hora que Abraão abre os olhos, vem Sara, cega. Ô, mome, a promessa não vai, né? Tô velha já, sou estéril, tá difícil. Vamos fazer assim? Pega a serva aqui, tem um filho com a serva. Para a promessa acontecer, vai acontecer de um jeito ou de outro. Vamos dar um jeitinho. E no jeitinho, ó Abraão, perdendo a bênção da promessa de... Mas para mim, o principal ponto da história de Abraão não é nem esse. É um ponto que pouco se fala. Abraão vai para o reinado de Abimeleque. Abimeleque era um rei daquela época. E Abraão entra nas terras de Abimeleque com Sara. Sara era uma mulher formosa, linda, maravilhosa. O rei Abimeleque viu Sara e se encantou. Abraão, boca aberta, com a mulher que ia viver a promessa junto com ele, fala o quê? O rei pergunta, quem é essa? Abraão, é minha irmã? O rei vai fazer graça com Sara. Cai uma praga, Deus derruba uma praga sobre o reinado de Abimeleque. Ele deixa todas as mulheres do reino inférteis. O rei Abimeleque cai doente e ele não sabe o que está acontecendo. Meu Deus do céu, da onde que saiu essa tribulação toda? A boca que vai falar bênção, ela vai gerar bênção. Agora a boca que gera mentira, traz maldição. Abimeleque vai buscar resposta em Deus. Deus fala, essa mulher aí que você está mexendo que não é para você mexer, meu filho. Ela não é irmã dele não. É esposa, tira a mão dessa mulher. E ele vai até Abraão e fala para Abraão, você é louco?
Era só falar que era sua esposa, jamais. Eu sei que Deus é contigo. Olha, o rei Abimeleque sabia que Deus era com Abraão. E ele temia Abraão, porque ele sabia que tudo que Abraão fazia, ele era abençoado por Deus. E Abraão duvidava. E às vezes a promessa não chega na minha e na sua vida, porque a gente está igual a Abraão. Dando um jeitinho atrás do outro. Fazendo uma negociaçãozinha atrás da outra. Mas o nosso coração, ele é ensinável, assim como o coração de Abraão. Abraão sai dali com Sara, as coisas voltam a funcionar no reinado de Abimeleque. A promessa chega, Isaac nasce. Aí é o derradeiro teste. Abraão, pega o teu filho, dá a promessa, o cutelo, a lenha, prepara o altar e vai para o monte. Me entrega teu filho em sacrifício. Para a honra e glória do Senhor, aí o coração de Abraão já estava no lugar certo. E Abraão não pensou. Foi entregar Isaac em sacrifício. O que você precisa sacrificar na tua vida para começar a limpar a terra? O que o Senhor tem te pedido em sacrifício? Que para você é tão valioso, é tão precioso, é tão importante. Demorou tanto para conquistar, demorou tanto para chegar, lutei tanto para ter. O Senhor está falando: entrega, sacrifica. Abraão ganhou o seu filho da morte por obediência, porque Abraão vai lá entregar Isaac, e aí Deus fala: ops, olha ali o boca aberta, está ali o cordeiro, deixa o menino, mata o cordeiro. A sua bênção e a minha bênção, a sua promessa e a minha promessa, está pronta. Está faltando a gente tomar atitude, escolher, entregar algumas coisas. Abandonar a mentira, abandonar o engano, abandonar a murmuração. A boca maldizente. Está faltando para mim e para você limpar os olhos. Tirar os olhos maus, colocar os olhos bons. Está faltando para mim e para você, de repente, colocar o coração naquele que é o dono da promessa e não na para ver a promessa acontecer. Limpar a terra, limpar o terreno. Segundo tópico seria aplainar. Todo mundo, quem sabe o que é aplainar um terreno? Colocar um terreno no lugar, a terra no lugar. Deixar lisinho, né? Bonitinho. Deixar tranquilo. Fácil para você mexer com aquele terreno, né? Isaías 40, 3 e 4, por favor. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Amém? Limpou, tirou o que é ruim, tirou o que não presta. Fica meio bagunçado, não fica? Se tinha uma mentira e você fala a verdade, dá muvuca, não dá? Porque quem estava sendo enganado, às vezes não recebe muito bem a notícia. Pedir perdão. Nem sempre quem você vai pedir perdão vai aceitar. A terra dá uma mexida.
E o Senhor está falando, aplana. Faz sua parte. Arruma a terra. Bota de volta no lugar. Deixa essa terra lisinha. Porque é para a glória do Senhor. Na língua grega, a mente é chamada psique e o coração, cardia. A nossa mente ela é dividida em 3 partes. Consciente. A consciente é aquela que tem a real noção de tudo aquilo que nós fazemos. O pré-consciente. O pré-consciente é aquela que sabe que você, né? Você está trocando a marcha, né? Está dirigindo e trocando a marcha ao mesmo tempo e falando com a pessoa. E o seu pré-consciente faz você fazer tudo ao mesmo tempo. E tem o seu inconsciente, que é responsável por 80% do seu cérebro. E aí a Bíblia fala pra gente o seguinte: que o bem que você quer fazer, você não, mas o mal que você não queria, acaba comer, porque o mal que você não quer fazer está no seu inconsciente, mas está lá, né? A gente tem que ter consciência. Por isso que a Bíblia nos chama para uma vida consciente com Deus, uma vida de relacionamento consciente. Escolher. Quantos aqui entendem? Escolher, acordar cedo, cansado, sem disposição às vezes, querendo voltar para a cama, mas a sua primeira decisão é: eu vou entregar o meu dia para o Senhor. Senhor, conduz o meu dia. Senhor, eu te entrego a minha mente, te entrego o meu coração, te entrego os meus lábios. Pai, que não venha sair da minha boca nada que te desagrade. Pai, cada decisão que eu vou tomar no meu trabalho, cada decisão que eu vou tomar nos meus negócios, se não for para te agradar, Senhor, que elas não aconteçam. Quem aqui tem um ministério na igreja? Pai, que cada relacionamento que eu tenha dentro do meu ministério, se não for para gerar vida, que o Senhor não permita que aconteça. Fomos chamados para gerar vida, para refletir a imagem do Senhor. Nós não podemos deixar o nosso inconsciente. A lei da Gabriela não pode mandar na nossa vida. Eu nasci assim, cresci assim, você assim, Gabriela, né? Não. Se você deixar o seu inconsciente mandar em você, vai ser assim a vida inteira. Porque você vai ter uma boa desculpa. Ah, é o meu jeito. Não é o seu jeito, é o mal que habita em você. E Jesus, que Ele quer remover isso. Transformar. Aplanar. Deixar tudo tranquilo. Ó, igual o chão da igreja aqui, que você olha, não tem uma curva. Lisinho. Você pode andar tranquilo que você não vai tropeçar. Por isso que a Bíblia manda a gente aplanar o terreno, para que não haja tropeço durante o processo do gerar da promessa. A promessa precisa ser gerada num terreno plano, de fácil locomoção, sem obstáculo na frente para tirar sua visão, sem montes e montanhas para tampar aquilo que vem depois, para não haver surpresa. Aleluias. Segunda Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções. Vamos lá para uma coisa importante agora. Muito importante, não é pouco importante? A palavra vantagem, eu estou trazendo tudo na essência, eu estou falando muito do grego, sabe, da origem, de como é escrito na Bíblia na origem, para vocês entenderem o que o Senhor quer nos alertar. A palavra vantagem, aqui,
significa ter ou possuir a maior porção de nós. Não quer perdoar? Posso te dar uma notícia? Satanás tem a maior porção, tá? E não sou eu que estou falando. É a palavra. Porque quando ele tem a maior porção, ele leva van sobre a minha vida e sobre a sua. Aplanar. Perdão aplana a terra. Perdão deixa a terra retinha, lisinha. Perdoa, meu irmão. Sai, solta. Se permita viver uma vida plena em Cristo. Não deixe que Satanás leve vantagem sobre a sua vida. Não é nem por mim, é por você. Eu não quero Satanás levando vantagem sobre a minha vida. Alguém aqui quer? Perdoa. Libera perdão. Peça perdão. Seja humilde. Seja manso e humilde de coração. Isso é Jesus. A palavra fala: quem não perdoa não pode ser perdoado. Isso não sou eu. É a palavra de Deus, meu irmão. Como falar que somos perdoados? Como falar que Cristo nos reconheceu? Como falar que fomos acolhidos? Meu Deus, falta até palavras, mas como que a gente pode falar que fomos aceitos por Cristo, se nós não conseguimos perdoar? E a palavra fala que quem não perdoa não pode ser perdoado. E a cruz é perdão, a cruz é renúncia, a cruz é entrega, a cruz é sacrifício, sacrifício da sua vontade, sacrifício daquilo que você acha que é certo. Solta em nome de Jesus. Libera. É Deus. A pessoa que sofre essas coisas deixa a sua alma em cavernas como Elias. Quem não libera perdão sofre, meu irmão. Sabe o que relacionamento faz? Relacionamento, esse que a gente tem aqui, gera atrito. E o atrito pode gerar ferida. A ferida pode gerar rancor. O rancor vai se tornar ódio. O ódio vai se tornar o quê? Falta de perdão. A falta de perdão, vantagem de Satanás sobre a sua vida. Vantagem de Satanás sobre a sua vida, sabe para onde você vai parar? Na caverna. Não quero mais igreja. Meu irmão, a promessa de Deus sobre a sua vida é: não vou mais, não quero mais. Me chateei. Ó. Ninguém me ama, ninguém me quer. E o sacrifício de Jesus na cruz? Não vale nada? Não fui eu que te resgatei. Não foi a minha esposa linda e maravilhosa que te resgatou. Não foi os pastores, supervisores. Foi Cristo, irmão. Não tem valor? Perdoa. Libera o perdão, sai da caverna. É necessário ter atitudes de perdão, como José e como o próprio Jesus. José tinha tudo para dar o troco nos irmãos. Os irmãos estavam na palma da mão de José, com fome, sem ter o que comer, sem ter recurso, vivendo na seca. José era governador, estava com a família inteira na palma da mão. Aqueles que tinham vendido ele, entregado ele cativo, escravo, estavam na mão de José. O que José fez? Perdoou. Colocou numa mesa, serviu um banquete. Perdoa. Em nome de Jesus. Viva as promessas. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Estabelecendo a promessa. Para estabelecer a promessa em nossas vidas, nós precisamos permanecer naquele que é o autor de todas as promessas. Vou caminhar para o final, porque eu já estou passando. Meu Deus, passa muito rápido. Aleluia. Rapidamente eu quero falar sobre Simeão.
Simeão era um homem de Deus, um profeta, já no Novo Testamento. E a promessa de Deus para a vida de Simeão era que ele veria a paz. Aquele que vai trazer a paz. Essa era a promessa de Simeão. E quem é que viria para trazer a paz? Jesus. Simeão e sua esposa Ana tinham a promessa. E por tempo, Simeão e Ana oravam, jejuavam, buscavam no templo. E não enxergavam, a promessa não vinha. Veio João Batista, a voz que clama no deserto. Será que é esse? Não, não é esse ainda. Um dia, chega um casal. No templo onde eles tomavam conta. Com uma criança. Para ser apresentada naquele lugar. E ali a promessa se cumpriu para Simeão. Era Maria e José vindo apresentar Jesus. E na mesma hora, Simeão olhou e falou: é ele. Ele é a promessa que veio para trazer a paz. Sabe, muitas vezes eu e você até alcançamos uma promessa, porque são muitas promessas que nós temos para a nossa vida, não é? Às vezes nós alcançamos uma promessa ou outra. E sabe o que a gente faz com essa promessa que a gente alcança? Mete o pé. Alcancei a promessa, alcancei. Parei por um tempo. Deixa eu viver a minha promessa, depois eu volto para o autor dela. Vou usufruir. Pedir um emprego melhor. Agora eu não consigo vir nem para o culto. Bela promessa. Pedi uma condição melhor de vida, uma vida financeira melhor. O Senhor abençoou. Agora eu não tenho tempo mais para falar do amor de Cristo numa casa de paz, ou numa visita de paz uma vez por semana, porque eu tenho que aproveitar, vou viajar, estou com uma viagem marcada aqui, outra viagem marcada ali, estou com um negocinho aqui, um negócio. Não dá, agora eu não tenho tempo. O Senhor entende, Ele me deu a promessa. É hora de eu viver a minha promessa. Quer uma promessa forte? Filhos. Filho é promessa de Deus, irmão. Quer ver o crente parar? Filho. Não dá. Desculpa perfeita. Como que eu vou conciliar filho, ministério? Eu posso falar isso daqui para vocês, gente, com toda a credibilidade, com toda a autoridade. Sabe por quê? Eu tenho 4. Quando eu me converti, eu tinha 2 que hoje estão servindo. Um está ali sentado, né, Vitinho? Quietinho hoje, mas foi servir, trabalhou no encontro com uma equipe primeira vez, nesse que passou dos jovens agora, e a outra está lá no Kids servindo, com 14 anos. E tenho mais 2 no Kids que está com 3 e 4 anos. Eu posso falar para você onde que eu vou estar amanhã? Fazendo casa de paz, irmão. Por quê, Cleiton? Porque sabe por que eu vivo a minha promessa hoje? Agora eu vou falar do meu testemunho brevemente para vocês. Porque eu escolhi permanecer naquele que é o autor da promessa. Porque um dia eu estava passando por um processo de divórcio com a minha esposa. Prestes a quebrar, acabar com uma família. E uma mulher chamada Andréia, com unção, com autoridade, pisou dentro da nossa casa. Falou: as coisas vão mudar, o Senhor está aqui nesse lugar. E Ele vai fazer com as coisas mudarem e acontecerem. E Ele vai restaurar esse lar. E eu olhava para aquela mulher e eu falava: que convicção, cara. Eu não conhecia como que era a vida dela. Eu só aceitei abrir a casa. E foi passando uma semana, 2, 3. E as coisas foram mudando, acontecendo. E eu comecei a acompanhar aquela mulher no dia a dia. Acompanhar aquela mulher no ministério. Fui auxiliar dela, eu e a minha esposa. E não tem como falar sem me emocionar, porque a minha vida é o meu ministério. E ela faz parte. E eu achava que a vida dela era perfeita. Porque eu era novo convertido, e na cabeça de novo convertido, quem está vindo te buscar, parece que a vida da pessoa é perfeita. E eu falei: essa mulher está profetizando bênção na minha casa, essa mulher está falando que meu casamento vai restaurar, o casamento dela deve ser maravilhoso, e não era.
Mas os olhos dela estavam no autor da promessa, não estavam na promessa que ela tinha para a vida dela. E ela ela restaurou o casamento do meu irmão, ela restaurou o meu casamento, restaurou o casamento da Carol e do Fernando, e foi restaurando, fazendo. E eu vi aquilo, e eu falei, eu não posso me negar. O Senhor está restaurando a minha família, eu não posso me negar, eu não posso ficar olhando. Porque ato de amor com o Senhor é o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar sentado nessa cadeira? Só esperando a promessa chegar. Tínhamos 2 filhos. Quem fez? Levanta a mão aqui. Quem eu fiz uma casa de paz ou quem eu já fiz uma célula pelo menos na casa de vocês? Levanta a mão, por favor. Com criança ou sem criança eu ia, não ia? O que eu sempre falei? Enquanto eu estou aqui, o Senhor está cuidando. Meu irmão, nenhum dos meus filhos é desviado, não. Dois adolescentes. Para a honra e glória do Senhor, nunca colocaram droga, álcool, despode, nada na boca. E eu nunca precisei. Vitor, alguma vez eu te falei para não colocar? Alguma vez eu te orientei sobre isso? Porque enquanto eu estou fazendo, o Senhor está tomando conta dos meus. Muda, em nome de Jesus, a mentalidade. Muda os olhos, muda a visão. Ame o Senhor em atitude, ame o Senhor da forma que Ele gosta de ser amado. Ame o Senhor, sabe, amando outras pessoas. Alguém amou você para você estar sentado nessa cadeira. Alguém amou você para você estar aqui hoje. Alguém amou você para você ir para o encontro. Alguém amou você. Retribua esse amor. E as promessas do Senhor vão se concluir na sua vida. Põe 1 João para mim, 3,14, para mim concluir e encerrar. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos que não ama. Opa, calma aí. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Próximo. Quem odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que em nenhum assassino permanece a vida. Isso é palavra, irmão. Perdoa. Tira a rusguinha. O Senhor quer te trazer para a vida. Louvor, pode subir. O Senhor quer trazer vida para você. Perdoa. Passa uma borracha. O Senhor te quer vivo, transbordando vida. O Senhor quer você uma terra fértil, onde toda semente lançada vai gerar algo poderoso. Para de ser a mulher samaritana, parada do lado da fonte, com o balde, a corda, tudo para puxar a água. E aí Jesus para do lado dela, ela fala: "Ô Senhor, mas como que você vem falar com uma mulher samaritana, se você é judeu? Ah, eu quero água, mas você não tem balde." E Jesus já está pensando: "Eu sei que eu não tenho balde, quem tem o balde é você, filha, pega." Para de ser fonte de vida, retendo a vida que o Senhor já derramou sobre a sua vida, sabe? Aquilo que o Senhor já derramou sobre você, para de reter. Pega esse balde, pega essa corda, joga lá, puxa a água, irmão. Mata a sede de alguém, em nome de Jesus. Para encerrar, curando a terra em amor. Buscar a Deus juntos gera cura na terra. A comunhão com o Senhor nos traz cura.
Ana e Simeão não estavam apenas preocupados com a promessa, mas eles queriam conhecer a Cristo, conhecer Jesus. E essa era a maior promessa que eles tinham. A comunhão com Deus, com os irmãos, traz cura, renovo. E o Senhor quer renovar você nessa noite. O Senhor quer curar você nessa noite. A palavra de Deus ela é poderosa, meu irmão. Fica sobre seus pés. João 14:21, por favor. Ame o Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a... 1 João 3, 11 e 12, para encerrar. Qual foi a primeira morte da Bíblia? A primeira morte da Bíblia veio num culto. Caim e Abel foram cultuar o Senhor. 2 irmãos de sangue foram cultuar o Senhor. Um entregou o mínimo. O outro entregou tudo que ele podia entregar, com o coração alegre. Gerou ciúmes, gerou vaidade. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos... Próximo. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Eu quero profetizar algo sobre a vida de vocês nessa noite. Coloca a mão nos seus olhos. Coloca a mão nos seus olhos com fé. Pai, eu apresento a tua igreja aqui. São teus filhos e filhas. E eu quero declarar, Senhor Jesus, toda escama nos olhos da sua igreja, Senhor Jesus, toda escama que foi colocada nos olhos através de vaidade, de ciúme, tudo aquilo que tem feito os seus filhos trazer, Pai, dentro do corpo de Cristo, comparação, Pai, entre as obras de um e as obras do outro, tudo aquilo que tem causado divisão, Pai, assim como foi com Caim e Abel, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro o teu sangue, santo e precioso, sobre os olhos de cada um dos teus filhos, Pai. Eu profetizo, Senhor Jesus, um tempo onde os olhos dos seus filhos serão bons, onde eles enxergarão, Pai, a necessidade do teu reino, Pai. Um tempo, Senhor Jesus, onde os olhos deles enxergarão, Pai, aqueles que estão necessitados, Senhor Jesus, do seu amor, necessitados, Senhor Jesus, de um afago seu, necessitados, Senhor Jesus, que o Senhor venha matar a sede deles. E aqui está, Senhor Jesus, uma igreja que é fonte de águas vivas, Pai, que é ventre puro do Senhor, uma igreja que é terra fértil, pura. E eu profetizo um tempo onde cada semente, Senhor Jesus, plantada sobre a vida dos teus filhos, vai gerar promessa, muito além daquilo que eles, Pai, pensaram um dia que receberiam, porque os teus planos são maiores do que os nossos. Eu profetizo uma igreja, Senhor Jesus, sarada e curada, pronta para perdoar. Coloca a mão no teu coração. Pode apagar as luzes, Vaz. Louvor, se quiser começar, fica à vontade. Pai, todo coração ferido, coração machucado, todo coração, Pai, que os dados inflamados do inimigo atingiram, que já não tinha mais cura aos olhos deles, Pai. Eu profetizo o seu bálsamo agora sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, toca em cada coração nesse lugar, Espírito Santo, quebranta,
acalma, apazigua a ira, tira o ofurô, Pai. Constrange teus filhos em amor, Pai. Eu caminho com a certeza E cura os corações. de que Ele virá. Que nós possamos perdoar, Pai, e ser perdoados por Ti nessa noite. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Abre seus olhos, que agora eu quero a atenção de vocês. Tudo por amor e com alegria. Essa semana começou